Olha aí, pessoal chegando. Vamos começar a nossa live. Vocês estão ouvindo bem? Olá, E aí, boa noite, Renato? Fernando. Boa noite. Tá ouvindo bem, Renato? Sim, aqui tá tranquilo. Ok. Acho que apesar da chuva, a gente não vai ter muito problema não com a conexão. Espero que não caia, né? Deixa eu só E aí, vão chamando o pessoal aí. Que bala grande. Deixei a bala crescer de novo. Eu não gosto de ficar sem minha barba, não. É quase de um dia para o outro. Muito bem, vão chegando aí na nossa live. E tá lembrando que hoje a gente tem algumas perguntas aí, Renato, para depois a gente colocar em pauta no final, né? A Aham. gente colocar aí. Mas a gente vai falar hoje, lembrando o pessoal, sobre dar continuidade à série dos dons do Espírito Santo. E hoje falando sobre os dons da sabedoria, inteligência ou entendimento e ciência. O pessoal está chegando, vamos chegar até 50. Quando a gente chegar até 50, a gente começa. Está em 47, cadê o povo? Vamos lá, pessoal, chama aí, chama aí. Renato está preparando o canto. Tá tudo Vamos lá, aqui. gente. Então vamos dar início à nossa live. Ela sobe para os 50, depois baixa, 51. Vamos ver se sobe. Vamos subir. Hoje a gente tá competindo com live também famosa, viu? Cara, tem muita live hoje, Renato. Tá cheio de Tem, live. viu? Vou subir mais a cama para esconder a barriga aqui. E eu tô na frente da bagunça aqui atrás. Ainda bem que não tá vendo aqui como é que tá. Então vamos começar, já temos 56 pessoas, 55 aí. Então sejam todos bem-vindos à nossa live, né, que nós estamos fazendo essa série sobre os dons do Espírito Santo. A live da semana passada a gente subiu para o YouTube, então quem quiser depois conferir, está lá no YouTube da paróquia, né, então vocês podem dar essa conferida. Então vamos lá, começar a nossa live, invocando a Trindade Santa, invocando o Espírito Santo de Deus, porque é através dele que nós fazemos tudo, e de modo especial esta live de hoje, né, ainda mais falando sobre os dons que vêm dele, a gente precisa do auxílio do Divino Espírito Santo para nos conduzir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar
quero ser, fluir em mim. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o auxílio divino esteja conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Então, retomamos a nossa live, né, falando sobre os dons do Espírito Santo. E a gente recorda aqui, na live da semana passada, a gente falou sobre o Espírito Santo em si mesmo. A gente falou sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A gente falou sobre as diferenciações entre virtudes e dons, né? Mas é importante a gente trazer de volta esse conceito a respeito das virtudes e dos dons, porque os dons, como eu tinha dito na live anterior, elas são dons, ou seja, presentes, graças especiais que Deus concede a todo aquele que é batizado de modo especial, né? Mas a todo aquele que o Espírito Santo quiser vir e assim se dispuser, ele realiza a sua graça. Por sua vez, as virtudes, a gente recorda que é esse exercício pessoal, onde a gente desempenha essas virtudes, né? A gente tem as virtudes cardeais e as virtudes teologais, elas vêm dentro de cada um de nós, e nós precisamos exercitar para que elas vão crescendo com o passar do tempo. E justamente são as virtudes que dão a abertura para que os dons do Espírito Santo possam vir de forma mais efetiva, de forma mais, assim, a ter um acolhimento, chamado também uma palavra teológica, assentimento da pessoa, ou seja, essa característica de receber estes dons, né? E a gente recordava que os dons do Espírito Santo, eles são classificados como 7 dons. Esses 7 dons não significa que o Espírito Santo só tem esses 7 dons a nos oferecer. Na verdade, são muitos dons, são vários e vários dons. Mas nós podemos classificar alguns mais explicitamente, que também englobam outros. Mas que, por sua vez, a gente também deve esclarecer desse início de live a diferença. A gente tinha falado sobre virtudes, dons. Lembre, virtudes, elas são práticas humanas. Deus coloca as ferramentas dentro de cada um de nós e nós, através do nosso exercício dos bons hábitos, das coisas boas que fazemos, vamos exercitando nas virtudes, né? A gente tinha citado também algumas virtudes das teologais, das virtudes cardeais que vêm do nosso coração, e exercitando ela, a gente vai caminhando no caminho da virtude, no caminho do bem. Então são práticas mais do ponto de vista que parte da nossa iniciativa humana. Quando a gente fala dos dons, os dons eles partem da iniciativa divina. É o Espírito Santo quem envia os dons para nós, né? E aí a gente tem também uma diferenciação entre dons e carismas, né? É bom a gente fazer de início para ficar um pouco mais esclarecido a respeito disso. Os dons, como eu disse, são graças especiais que Deus infunde em nós. E os carismas, ele tem como um conceito principal essas graças como dons que Deus nos concede também. Vamos dizer, o carisma é como se fosse ampliando-se mais os dons do Espírito Santo, mas que, por sua vez, os carismas eles são principalmente sendo voltados para o serviço da comunidade. E aí a gente tem alguns carismas, como os carismas de discernimento do Espírito, né? O carisma que também parte do dom da sabedoria, que esse discernimento do Espírito é justamente a capacidade de olhar para uma pessoa e ser capaz de perscrutar o seu coração e a sua alma, né? Como os santos tinham, como São Padre Pio tinha, quando ele ia confessar alguém, ele olhava para a pessoa e sabia os pecados que a pessoa tinha cometido. Ele olhava e perscrutava o coração e a alma da pessoa. Então, é o dom do discernimento dos espíritos. E a gente tem outros carismas também, melhor dizendo, é o carisma do discernimento do espírito. A gente tem o carisma
também da profecia, o carisma do discernimento das línguas, que tem o dom de línguas, e também o carisma, que é a interpretação desse dom. E a gente tem alguns desses carismas só para a gente entender a amplitude, né, desse tema. Mas aí a gente volta agora para o nosso tema, que é justamente os dons do Espírito Santo, se volta mais especificamente para isso. E eu queria que o Renato lesse a passagem de Isaías, capítulo 11, versículo do 1 ao 3. Né? A gente já vê aí no Antigo Testamento já se falando claramente de todos os dons do Espírito Santo, que a igreja elenca, e também no Novo Testamento é elencado por São Paulo, mas a gente já vê presente no Antigo Testamento aí, em Isaías, capítulo 11, versículos do 1 ao 3. Quem está com a Bíblia pode acompanhar. Um broto vai surgir do tronco seco de Jessé, das velhas raízes um ramo brotará. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e compreensão, Espírito de prudência e valentia, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. No temor do Senhor está a sua inspiração. Não é pelo que vê à primeira vista que ele fará seu julgamento, nem dará sua sentença pelo que acabou de ouvir. Então, exatamente a gente vê aí a profecia de Isaías, que fala justamente daquele que é o rebento de Jessé, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que abarca todos os dons do Espírito Santo. Ele é, por excelência, essa presença dos dons junto à humanidade, né? Porque justamente Jesus tinha tudo aquilo que a gente pode expressar através dos dons do Espírito Santo, às vezes de modo imperfeito, um dom ou outro, porque nós não conseguimos expressar ou fazer aparecer todos os dons. Alguns desenvolvem mais um dom, outros desenvolvem mais outro dom, alguns não desenvolverem nenhum dom, né? E justamente é o Espírito que concede essa graça. Mas em Jesus tudo isso era de forma plena e perfeita, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente justamente fala sobre esses 3 dons que a gente vai ter como tema da nossa live de hoje, que é a sabedoria, ciência e inteligência. Então, esses 3 dons estão intimamente ligados, né, vamos dizer assim, na mesma corrente, onde sabedoria, ciência e inteligência todos estão ligados nessa compreensão, nessa realidade de abarcar as coisas referentes a Deus, ao mundo e as coisas reveladas da parte de Deus. Então, para iniciar, a gente vai falar sobre o dom da sabedoria. E aí, para iniciar falando sobre a sabedoria, o Renato vai pegar aí o texto bíblico, falando em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo do 1 ao 2, e depois do 11 ao 15. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos do 1 ao 2 e do 11 ao 15. A gente vai ver aqui o que São Paulo, em 1 Coríntios, ele nos diz a respeito do dom de sabedoria. Paulo, chamado a ser a... Opa, peraí, ainda. Calma. 2. Marquei errado. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos do 1 ao 2, Isso. depois do 11 ao 15. Irmãos, quando fui até vós anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri à oratória ou ao prestígio da sabedoria, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Quem dentre as pessoas conhece o que é próprio do ser humano, a não ser o espírito humano que nele está? Assim também ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não reconhecemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não como palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas como palavras ensinadas pelo Espírito,
aplicando a realidades espirituais uma linguagem espiritual. O homem não espiritual não aceita o que do Espírito de Deus, o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura. Ele não é capaz de entendê-lo, porque só pode ser avaliado pelo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aí, dando continuidade, Renato, veja aí no versículo 24. Versículo 24. 24. Deixa eu ver. Ah, não. Aqui foi... Acho que me enganei aqui na passagem. Mas, em relação a esse início, né, o texto aqui de São Paulo nos fala sobre a sabedoria. Então, a gente vê uma distinção primeira aqui em relação à sabedoria do mundo e a sabedoria que vem do alto, que sabedoria que vem de Deus. Primeiramente, São Paulo falando sobre essa sabedoria do mundo, ele vai mostrar que aquilo que ele ensinou e que ele transmitiu às pessoas não veio daquele seu conhecimento retórico, né, do conhecimento que ele tinha, que falava muito bem, né, era um homem instruído em muitos conhecimentos, era um homem estudado, né, ele e também, assim, tanto em relação à lei judaica, quanto também em relação a outros conhecimentos, porque onde ele morou, ali ele conheceu, ele tinha até cidadania grega, né? Então ele tinha um grande conhecimento de diversas áreas, mas que por sua vez, ao falar, pregar às pessoas, ele não usou desse recurso. Ele usou, sim, daquele conhecimento e da sabedoria do alto, que veio de Deus, que era justamente essa sabedoria a respeito de Jesus Cristo crucificado. Uma sabedoria que, para muitos, é incompreensível. Aos olhos daqueles que são os grandes conhecedores, vamos dizer, doutores do mundo, né, tem muito conhecimento, tem muita sabedoria do ponto de vista do mundo, falar sobre isso, falar sobre o conhecimento de Jesus Cristo, falar sobre a morte de nosso Senhor, sobre a redenção, falar sobre as palavras de Jesus, parece um tanto antiquado para essas pessoas. Parece que é um conhecimento irrelevante, vamos dizer assim, como conhecimento religioso, né? Se enquadra no conhecimento religioso aquilo que é próprio da nossa religião, da nossa fé, e aos olhos da pessoa é um conhecimento inferior. As pessoas consideram que é de conhecimento mais elevado aquilo que é científico do ponto de vista do mundo, e a gente vai tratar sobre isso quando for falar sobre ciência. Contudo, a gente vê que a sabedoria ela é uma realidade muito mais elevada, né? Ela vem do alto, como São Paulo diz, e ela é, para muitos, incompreensível e difícil de entender. De tal forma que a própria tradição da igreja, até mesmo tem uma igreja dedicada à sabedoria, se chama a Igreja de Santa Sofia, né? E achava-se até muito tempo de que era uma santa chamada Sofia, mas na verdade é a Santa Sabedoria. Então, já desde muito antes a gente tinha essa compreensão a respeito da sabedoria como uma realidade elevada, vinda de Deus e até comparada ao próprio Deus. A tal ponto que a gente tem um livro na Bíblia só chamado Sabedoria, Livro da Sabedoria, que personifica a sabedoria divina como o próprio Deus, né? E a gente vê que esse conhecimento a respeito da sabedoria é o conhecimento a respeito das realidades mais elevadas, voltadas para Deus. Então a sabedoria ela se volta para essa realidade do alto. Ela brota do alto e vem até o nosso coração. Então tem como essa ida e ao mesmo tempo essa vinda para nós. A tal ponto que uma pessoa ela pode ter um grande conhecimento de Deus, né, no sentido de um conhecimento que parte de uma experiência, de um convívio com Deus, mas contudo ela não saiba falar propriamente sobre Deus, né, vamos dizer assim, falar teologicamente, falar catequeticamente. A gente tem exemplo de pessoas que têm uma caminhada, né, de fé. Por exemplo, uma vez eu fazendo missão lá em Piranhas, conheci um senhor que ele era analfabeto, mas ele, desde criança, ele participava das missões franciscanas na região. E quando vinham os frades franciscanos, ele ficava prestando atenção, nunca aprendeu a ler, mas sempre prestava atenção nas pregações, guardava os textos bíblicos de memória, guardava no seu coração, e ele viu o grande valor da palavra de Deus, o grande valor da igreja, o grande valor da Santa Missa e da Eucaristia. E ele transmitia isso através de música. Então, ele ia para a roça,
Ele compunha algumas músicas e depois ele trazia e vinha cantando. Então, é aquilo que o homem não consegue expressar através, propriamente assim, de palavras teológicas, do ponto de vista do conhecimento catequético, mas um homem que experienciou intimamente aquela verdade, aquela certeza do amor de Deus. Então a gente tem um exemplo de pessoas assim, que justamente pelo fato dessa experiência tão profunda com Deus, dão um testemunho de piedade, um testemunho devocional, e às vezes instruem as pessoas no caminho de Deus de uma forma muito bela, né? E Padre, é justamente o que é isso. a gente notou um pouco disso nas experiências missionárias que a gente teve nos últimos 2 anos com a Crisma. Né? Muitos dos jovens relatavam que chegavam na casa, tinha uma senhorinha que tinha uma Bíblia, ela não sabia ler, mas que ela falava tão bem de Deus que eles sentiam até vergonha de estarem ali, porque achavam que iam levar, né, a Jesus a palavra para aquela senhorinha e acabavam saíam catequizados de lá. Né? Então, sentiam essa profundidade, né? Achando que iam levar para o outro, mas na verdade estavam recebendo, né? Mesmo aquela senhorinha sem saber ler a Bíblia, né? Mas ela continha uma sabedoria, né? Da palavra. Isso é justamente esse conhecimento que parte dessa experiência. Né? Por exemplo, às vezes a gente conversa com uma criança que ama muito a sua mãe. Né? Aquela criança tem um carinho tão grande pela mãe, ela sempre está ali chegada na mãe, dando um abraço, dando um cheiro. Mas se você perguntar o que é para você amar a sua mãe, é difícil para a criança dizer isso. Né? Mas ela sabe que ela ama e ela sente aquilo muito profundo. Ela pode até dizer com uma palavra simples, com uma palavra singela dela, mas o que ela sente é muito mais profundo. Então, justamente o conhecimento, a sabedoria, né, esse dom do Espírito Santo, ele parte desse encontro com Deus, dessa experiência com Deus. E por isso o dom do Espírito Santo ele está muito ligado a uma das virtudes teologais, que é a virtude da caridade, a virtude do amor. Porque é um conhecimento que nasce a partir do amor com Deus. E aí, como dizendo em relação às pessoas que têm essa experiência profunda de Deus e que, mesmo sem conhecer propriamente, como dizer as Escrituras, sem conhecer a liturgia, transmite isso. E a gente pode ver isso, por exemplo, numa pessoa que às vezes tem uma devoção, um amor muito grande ao participar da Santa Missa. E a gente vê o quanto aquela pessoa participa devota, participa com carinho da missa. Aquela pessoa não conhece liturgia, aquela pessoa nunca participou do seminário de liturgia, não fez teologia, né? Não participou de nenhuma catequese em relação ao rito da missa, mas uma pessoa que tem um amor e faz uma experiência de Deus tão grande na missa, que ela próprio andar dela, entrar na igreja, sair, se colocar ali de joelhos, as pessoas percebem, sabe, aquela aura de amor, de santidade em relação a Deus. É muito bonito a gente ver essa experiência. Então, é como, por exemplo, um exemplo que ilustra bem isso também, voltando à relação entre mãe e filho, por exemplo, em relação a uma mãe que ela está com seu filho doente, né? Ela está com seu filho doente e aí ela vai levar um médico, o filho, para poder ver o que ele tem propriamente. E conversando com o médico estudado, tem o conhecimento da medicina, sabe, né, mais ou menos os sintomas, tudo mais. E aí chega um momento que a mãe ouve o relato do médico, o médico diz, olha, seu filho tem isso, isso e isso. E aí a mãe olha para o médico e diz, não, ele não tem isso. E aí vem a questão, como é que a mãe sabe? Justamente pelo fato da experiência que aquela mãe tem com o seu filho, dela conhecer o choro dele, dela ver os sinais que ele dá, ela conhece a partir da experiência que ela tem com ele, mais ou menos o que o seu filho está sentindo. E mesmo que ela não tenha o conhecimento do médico para expressar de um vocabulário ou de uma forma mais técnica aquilo que está acontecendo, ela sabe algumas coisas a partir daquela experiência. Então é mais ou menos isso que a sabedoria ela é para o homem. Né? Essa sabedoria é esse dom do alto que vem ao coração do homem que o preenche dessa certeza de Deus, desse amor de Deus e desse conhecimento experiencial e íntimo do Senhor. Né? É muito bonito a gente ver que é justamente esse amor para com Deus, parte desse princípio, a sabedoria. É um amor que se volta para Deus. Então, a pessoa que é uma pessoa sábia, tudo o que ela faz, ela procura, fazendo aquilo, agradar a Deus. Faz porque sabe
que agrada ao coração de Deus. Ela não faz aquilo porque sabe que aquilo é ruim e justamente é algo que vai ferir o coração de Deus. E aí eu queria trazer aqui um exemplo de uma pessoa que no Antigo Testamento foi considerado um dos homens mais sábios, né? E a sua sabedoria ficou conhecida em várias regiões. Então, Renato, vamos ver aí 1 Reis, no capítulo 3, versículo 9. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Pode ler? Pode ler. Dá, pois, a teu servo um coração obediente, capaz de governar teu povo e discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Leia mais 2 versículos, Renato, só para ajudar a tornar ainda mais claro. Este pedido de Salomão agradou ao Senhor. Deus disse a Salomão: já que pediste esses dons, e não pedistes para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça. Vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, de modo que não houve tal igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Olha, então é um exemplo muito claro que a gente tem em relação ao rei Salomão, né? O rei Salomão, ele teve esse sonho, e justamente nesse sonho Deus disse: peça o que você quiser, que eu te concederei. E justamente em honra ao pai dele, o pai Davi, e o que ele pede a Deus é que justamente lhe dê sabedoria, um coração sábio. É interessante que ele fala justamente isso. Deus diz aqui: vou lhe dar um coração sábio, coração com sabedoria. E ao passo que ele dá também em relação à inteligência. E aí a gente já vê essa ligação entre sabedoria e inteligência. Existem traduções que falam também de forma diferente sobre essa experiência de que o rei Salomão recebeu. Contudo, a gente vê que justamente aquilo que a gente vinha dizendo, a sabedoria, ela parte do coração. Um coração sábio. Ou seja, um coração que discerne segundo o amor de Deus. Um coração que, diante das suas atitudes, procura pensar primeiro na vontade de Deus, primeiro no que agrada a Deus. Então, é importante a gente ter essa definição. Sabedoria parte da experiência para com Deus no amor. Certo? Então, para a gente entender isso, essa ligação direta. E justamente, quando a pessoa tem essa sabedoria, ela tem esse olhar para o mundo, esse olhar para as coisas, que é um olhar diferenciado. Ela parte para Deus, para poder ela enxergar a vida e as situações, ela volta o seu coração para Deus. Então ela volta sua mente, seu coração para Deus. Depois ela olha de Deus para as coisas. Olha só que bonito. Então justamente a gente deve pedir essa sabedoria de Deus diante dos nossos ofícios, das nossas atividades. A sabedoria que a gente seja capaz de elevar, como diz na missa, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, para que a gente possa voltar o olhar sobre as nossas vidas e sobre as situações e poder discernir o que é bom. Né? Justamente o Salomão, ele pediu um coração para discernir entre o bem e o mal. Então a gente precisa discernir no passar da nossa vida e ter um coração e uma vontade, um coração sábio, é ter um coração capaz de conduzir a vontade para o bem. E não só para o bem, mas para as realidades mais elevadas, porque a gente faz as nossas escolhas, elas não se baseiam só no bem e no mal. A gente, a princípio, escolhe entre o bem e o mal. Mas com o passar do tempo, na caminhada para com Deus, a gente começa a escolher entre o bom e o melhor. A gente não escolhe, já o mal já é algo que vamos dizer, descartado. A gente já começa a escolher as coisas mais elevadas. Então o coração sábio, ele vai crescendo nessa realidade espiritual. Então a sabedoria, ela é como um dos carros-chefes dos dons. Ela é como uma das mais importantes, assim como a caridade também, ela é a virtude mais importante, né? Como o São Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, né? Que tudo vai passar. A fé, a esperança, os dons, né? O dom de discernimento, o dom da justiça, o dom da fortaleza, vai tudo passar. A única coisa que vai permanecer é o amor, né? É a caridade.
Então, justamente unido à caridade está essa sabedoria. Por isso que é tão importante suplicar, pedir a sabedoria. E como eu disse, a gente dizia na live anterior, a gente precisa suplicar, pedir ao Espírito Santo. Mas eu vou adiantar, porque senão a gente já está se prolongando aqui muito, né? Para a gente entender, né? Só para esclarecer, voltando, sabedoria está ligada à experiência do amor com Deus e que justamente nos faz escolher entre o bem e o mal e faz crescendo dentre o bem e o que é melhor ainda. Ou seja, indo fazendo com que a gente tenha esse discernimento do que é essencial, do que é importante e daquilo que é secundário no passar da nossa vida, né? É o dom dessa vivência com Deus. Então vamos passar para o próximo, aqui já que eu não posso me estender muito em relação a cada um, porque seria uma live só para cada dom, e a gente já está aí com 31 minutos. Então vamos passar para o próximo. Então no próximo a gente fala sobre o entendimento. Entendimento ou inteligência, né? Que estão intimamente ligados essas duas palavras. Então vamos pegar um texto de Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21, para a gente poder assim ilustrar a respeito da necessidade desse dom do entendimento e que é justamente essa luz da nossa inteligência. Marcos 8, 14 ao 21. Os discípulos se esqueceram de levar pães. Tinham apenas um pão consigo no barco. Jesus os advertia, dizendo: Atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos começaram então a discutir entre si, porque não tinham pães. Percebendo, Jesus perguntou-lhes: Por que discutis sobre o fato de não ter de pães? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vosso coração continua endurecido. Tendo olhos, não enxergais, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais, quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? 12, responderam eles. E quando reparti 7 pães em 4.000 pessoas, quantos cestos recolheste cheios de pedaços? 7, responderam. Jesus então lhes disse: E ainda não entendeis? Pois é, e ainda não entendeis? Então é justamente que lhes faltava o dom do entendimento, né? O coração dos discípulos ainda estava como que endurecido para aquilo que Jesus estava falando. Lhe faltava realmente esse entendimento. Com todo esse entendimento que a gente fala, é justamente uma capacidade ligada à fé. Se a sabedoria ela tem uma ligação com o amor, o entendimento ou a inteligência ela tem essa ligação com a fé. Pois o entendimento nos é dado para que a gente possa compreender aquilo que faz parte da nossa fé, da nossa doutrina. Então o entendimento é dado para que a gente possa entender as Escrituras, para que a gente possa entender a doutrina da igreja, por exemplo, a respeito das substâncias de Jesus, que ele é, na sua natureza, homem e Deus. Então, o entendimento vem para que a gente possa compreender essas realidades da fé e que justamente não corresponde essa inteligência ao que a gente entende por inteligência. Aqui não corresponde ao nosso intelecto. Por exemplo, é uma pessoa que ela faz teologia, ela pode bem ter esse conhecimento a respeito da teologia da Trindade, da teologia cristológica a respeito de Jesus, ela pode ter esse conhecimento. Mas o conhecimento que é dado nesse dom do entendimento é para uma pessoa que não fez teologia, mas mesmo assim sabe sobre isso. Por exemplo, um exemplo que a gente pode citar é o professor Felipe Aquino, não que eu estou dizendo que ele assim, expresse, né, com primazia essa questão da teologia, ou melhor dizendo, desse conhecimento do dom do entendimento. Mas a gente vê que é uma pessoa que foi professor de física, né, tem conhecimentos em outras áreas,
mas um homem que fala de uma forma tão bonita a respeito da fé e dentre outras pessoas que a gente vê, por exemplo, também o exemplo de Márcio Mendes, que é missionário, provavelmente deve ter feito um curso de teologia, mas a gente percebe que o entendimento em relação aos pontos de vista da nossa fé, da doutrina, ele não é só um intelectualismo, né, de alguém que está falando sobre aquilo que estudou, aquilo que conheceu através do seu debruçar-se sobre aquele conhecimento. É alguém que transmite aquela realidade pelo fato da forma como se debruça diante de Deus a refletir sobre aquilo. Um exemplo que a gente tem, embora seja um grande teólogo, é Santo Tomás de Aquino. Né? Santo Tomás de Aquino, quando ele produzia ali a Suma Teológica, e quando ele não entendia alguma realidade, o que é que ele fazia? Ele se debruçava sobre a cruz e começava a meditar. E começava a meditar sobre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali, o Espírito Santo lhe dava o dom do entendimento sobre aquilo que ele estava estudando, sobre aquilo que ele precisava transmitir. Então, o entendimento, ele passa justamente a respeito dessa questão da compreensão, né, da fé. Então, ao passo que quando a pessoa tem o dom da sabedoria, ela não expressa, vamos dizer, com clareza aquilo que ela experiencia, que ela sente, que ela vive, mas ao mesmo tempo com a sua vida é possível ver aquilo, com algumas poucas palavras a gente percebe isso, ao passo que uma pessoa que recebe o dom do entendimento, ela fala sobre aquilo de uma forma tão elevada, tão bonita, tão profunda, que você diz, meu Deus do céu, quando fulano fala aquilo que Jesus mesmo, quando encontrou com os discípulos de Emaús, falava a eles, e ao falar para eles sobre a Escritura, o que é que acontecia com eles? O coração deles ardia daquilo que eles ouviam da parte de Jesus. Então, quando a gente também, às vezes, não tem uma compreensão sobre um texto bíblico, mas a gente pede ao Espírito Santo a iluminação, invoca o Espírito Santo, clama por ele, e pede que ele nos conceda o dom do entendimento daquela palavra, e a gente começa a se debruçar sobre ela, e vai mergulhando naquela palavra, e vai vindo luzes, luzes e mais luzes, e você começa a escrever, e começa a dizer coisas que você olha assim, meu Deus, de onde saiu isso? E aí você diz, realmente, só pode ser o Espírito Santo, como muitos nossos irmãos dizem, né? Só pode ser o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que concede a graça desse entendimento mais profundo, tanto do ponto de vista das passagens da Sagrada Escritura, quanto também do ponto de vista da nossa fé, da nossa doutrina. E aí a gente vê que parte principalmente daquilo que é próprio do nosso conhecimento de fé, a questão da virtude do entendimento, das verdades reveladas ao homem, do qual essas verdades reveladas, através do dom do entendimento, a pessoa consegue compreender isso e compreender de uma forma tão bela, tão elevada, que ela transmite para as pessoas ficam encantadas. A gente vê isso nas pregações de santos padres. Né? Santo Agostinho se converteu a partir de uma pregação que ouviu. Um homem que tinha sua mãe católica durante tanto tempo rezando pela conversão dele e passou na igreja, foi ali naquela pregação de Santo Anselmo e aquele homem se converteu. Né? Então isso acontece. É justamente fruto desse dom. De um dom que não é só parte do intelecto da pessoa, não só parte do conhecimento, vamos dizer, acadêmico que a pessoa tenha dos seus estudos, mas percebe que é uma realidade a mais que é concedida a ele. Certo? Então aí a gente tem esse entendimento. Então, intelecto, né, e a questão, melhor dizendo, sobre o entendimento e o dom da inteligência, ele é voltado para a fé e justamente sobre as realidades reveladas por Deus à humanidade. E aqui tem um texto muito interessante, Renato. Vamos ler esse texto em Mateus capítulo 11, 25 a 26, que demonstra Jesus, o próprio Jesus falando sobre esse entendimento, né, que concede aí ao homem. Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Muito bem, então a gente vê que justamente essa realidade do entendimento não parte daqueles homens sábios, entendidos, como os próprios fariseus, que eram grandes conhecedores, os escribas eram grandes conhecedores, doutores da lei, das Sagradas Escrituras, porém,
eles não receberam aquela revelação que aqueles pequeninos, né? Ou seja, esse dom do entendimento, da inteligência é concedido àqueles que se fazem humildes diante de Deus, àqueles que se fazem pequeninos. A esses Deus dá essa graça, né? De poderem falar, de poderem transmitir de uma forma tão elevada, tão bela, esse dom que vem de Deus, essas graças que Deus concede através do que Ele nos revela. E também a gente pode aí ver o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, dos Atos, né? Também um bom exemplo em relação a esse dom do entendimento, esse dom de inteligência, presente aí nos apóstolos. Só um momentinho. Atos, capítulo 4, versículo 13. Quem tiver com a Bíblia pode acompanhar. Os interrogadores ficaram admirados ao ver a coragem com que Pedro e João falavam, sendo pessoas simples e sem instrução. Verificaram que eles tinham andado com Jesus. Muito bem. Então a gente vê isso também presente, por exemplo, quando Jesus, ele adolescente, vai ao templo, né? E ali as pessoas ficam admiradas da sabedoria que Jesus transmitia, né, ali no templo. Uma criança, um adolescente, transmitindo coisas que todos ficavam abismados com o que ele falava. E a gente vê que justamente acontecia isso com os apóstolos, né? Os apóstolos, ao falarem sobre as coisas de Deus, ao falarem sobre muitas realidades, do ponto de vista tendo recebido os dons do Espírito Santo, eles falavam, as pessoas diziam, mas como é que eles falam dessa forma se eles são pessoas ignorantes, sem estudo, né, sem instrução? E aí a gente vê que justamente eles falaram, né, de uma forma tão apropriada que chegava ao coração das pessoas. Por quê? Porque justamente foi aquilo que passou pelo coração, né, chegou à compreensão da fé para que pudesse chegar também ao coração dos demais. Então vamos passar para o próximo dom, que é o dom de ciência. E aí a gente pega 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8. Versículo 1. É interessante a gente ir percebendo que sabedoria, inteligência, ciência, todas elas não é essa compreensão segundo o entendimento do mundo, né? Segundo a sabedoria do mundo, segundo a inteligência que o mundo compreende como inteligência, é uma outra realidade, né? É uma realidade que realmente vem do alto, vem de Deus, e também este que é o dom de ciência. Vamos lá, Renato. A respeito das carnes oferecidas aos ídolos, sabemos que todos nós temos o devido conhecimento. Mas o conhecimento incha, o amor é que constrói. Isso. Mas o conhecimento incha, o amor é que constrói. Isso. Então, São Paulo disse isso em relação a essa questão, que é, né, uma questão que era polêmica, do qual alguns cristãos poderiam estar comendo, porque as carnes sacrificadas aos ídolos, elas depois iam para os açougues para serem vendidas, né? Então, as pessoas comiam naquela carne. Só que a compreensão pagã era o quê? Se você comesse daquela carne, você entrava em comunhão com aquele Deus. Só que São Paulo esclarece a respeito disso. Mas veja lá, os deuses não existem, né? Os ídolos não existem. Então, não existe problema nenhum em comer daquelas carnes. Contudo, São Paulo vai mostrar que, além da ciência, ou seja, ter esse conhecimento de que aquela carne não há problema, de que os ídolos não existem, ele tinha essa ciência, entendeu? Essa ciência. Mas parte também do princípio da caridade. Da caridade em que sentido? Eu não vou comer das carnes para não ferir aqueles que têm pouca compreensão a respeito disso. Os que ainda não receberam o dom de ciência, os que ainda não perceberam que aquilo não tem valor nenhum, né? Não faz mal nenhum. É a mesma coisa que hoje em dia a gente dizer assim, por exemplo, uma galinha que está lá no terreiro, né? No terreiro não, assim, na encruzilhada, e a pessoa passar, a galinha está boazinha lá, está tranquila, e levar para casa e comer. Né? Algumas pessoas têm essa superstição de que se você comer, vai acontecer alguma coisa. Se a carne não está envenenada nem está estragada, não tem problema nenhum do ponto de vista doutrinal.
né? Não tem problema nenhum, porque os ídolos não existem, como o próprio São Paulo diz. Mas para não ferir aos irmãos, em relação à sensibilidade deles, então o que é que se fazia? Levava em consideração o princípio da caridade. De que sentido? Levava o princípio da caridade em que, por caridade, eu não vou fazer isso. E aí não se comia. Mas era por caridade, não era porque aquilo fosse, vamos dizer, errado, né? E justamente essa compreensão a gente tem hoje, por exemplo, existem pessoas que têm um certo conhecimento, né, estudo, desenvolveram, aprofundaram muitas realidades, sabem muitas coisas da igreja, sabem muitas coisas da doutrina, e essas pessoas às vezes se incham tanto, né, de saber, isso não é besteira, isso é não sei o quê, que é isso que São Paulo disse. Nessa ciência, vamos dizer, do ponto de vista humano, esse conhecimento, esse aprofundar-se, faz com que a pessoa infle o seu orgulho e acabe ferindo o princípio da caridade. Logo, essa não é a ciência que vem de Deus. Não é essa ciência. Né? Porque a ciência ela tem como princípio também a caridade. Do ponto de vista de quê? Também se uma pessoa ela tem conhecimento de uma determinada área, de alguma coisa, por exemplo, o Renato é químico, né? Formado em química. Ele tem um conhecimento que eu não tenho a respeito da área de química. E aí, se eu for perguntar alguma coisa ao Renato a respeito de algum componente químico, a respeito da construção de algum gás, alguma coisa assim, Renato vai me explicar, mas ele vai me explicar ciente de que eu não tenho esse conhecimento. Né? Então, ele vai tentar explicar de uma forma mais fácil possível. Então, aí é o conhecimento e tendo em vista também o princípio da caridade. Mas por que a gente vê que com algumas pessoas? Algumas pessoas que têm muito conhecimento, sabem muita coisa, né? Eu fiz curso de teologia, eu fiz filosofia, eu fiz mestrado, fiz não sei o quê. Aí a pessoa pergunta uma coisa que às vezes é tão simples, banal, besta. E aí a pessoa diz, fazer uma pergunta dessa, por favor. Né? A pessoa olhar e dizer, se eu perguntar a mim uma coisa dessa, ela pergunta a outra pessoa. Ou senão a pessoa chegar e explicar de uma forma bem erudita, de uma forma bem com termos teológicos lá em cima, e a pessoa ficar, e aí? Né? Então, é o conhecimento que incha, é essa ciência que incha que São Paulo está falando. E que não é o dom do Espírito Santo. E aí a gente diferencia também entre ciência divina e a ciência humana, né? Esse conhecimento humano. Porque o que é a ciência do ponto de vista humano? Né? A ciência ela tem como objetivo que ela tem um objeto de estudo, a ciência, e ela procura conhecer a fundo aquele objeto em algum aspecto mais profundo. Então, a ciência tem como princípio agir por esse caminho. Já a ciência divina, a ciência que vem de Deus, ela parte do princípio de quê? De que é uma realidade que vem do alto para a minha inteligência, para o meu conhecimento, para o meu olhar, para a minha forma de enxergar o mundo, para que eu, ao enxergar o mundo, eu consiga ver nas coisas do mundo, ver os sinais da presença de Deus. Então, a ciência, do ponto de vista como dom do Espírito Santo, é essa capacidade que eu tenho de enxergar o mundo, as coisas criadas, tudo aquilo que existe no mundo e ver a assinatura de Deus presente na criação. Ou ver um fato e, dentro daquele fato, perceber ali como uma forma de falar sobre realidades mais elevadas ou sobre os princípios a respeito de Deus. Por exemplo, a gente tem, vamos dizer, o exemplo de uma pessoa, a gente teve um artista muito querido, né? o Gustavo Diniz, né? o GD. Aquele cantor famoso, né? Aquele cantor famoso, conhecido como GD, né? Um rapaz muito simpático, um rapaz muito alegre, né? Um rapaz que demonstrava uma vitalidade muito grande, só que morreu, vamos dizer assim, no auge da sua fama, da sua vida, morreu de uma forma tão trágica, num acidente de avião. E alguma pessoa pode olhar, uma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa que não tem instrução, vamos dizer, a respeito das coisas de Deus e dizer, olha que fatalidade, uma pessoa tão jovem, né? Uma pessoa com toda a vida pela frente e acontecer isso. Quanto a vida é breve, né? Pronto. Padre, o pessoal está dizendo que é Gabriel. Gabriel Diniz, Valeu. Eu não lembrava o nome dele. Mas justamente a respeito disso, uma pessoa de fé, uma pessoa com dom de ciência,
ela olha para aquele fato e diz: veja quanto a vida do homem é breve, o quanto a vida do homem é um suspiro sobre a terra, e de que ao mesmo tempo que a pessoa está aqui, ela passa, e que a vida é dessa forma, como é efêmera, e o quanto a gente precisa de uma vida mais que dure mais até a eternidade. E aí poder levar as pessoas através de um fato a uma reflexão mais elevada das coisas de Deus. E outro exemplo também que a gente pode citar, vamos dizer, uma criança que fez a sua primeira comunhão. Na hora que ela faz a sua primeira comunhão, ela recebe ali aquela graça de Deus, aquele dom forte da presença de Deus na sua vida e do levante do Espírito Santo sobre ela. E aquela criança passando por um local, um jardim, vamos dizer, ela encontra ali no jardim um casulo de uma lagarta que estava ali, né, um tempo atrás, e que agora aquela lagarta ali está no casulo e depois aquela lagarta está tentando sair e se transforma em uma borboleta. E todo aquele esforço para sair do casulo para poder colocar suas asas para fora. Então a criança movida por o dom de ciência, movida pela realidade do alto, ela olha para aquilo e faz uma reflexão mais profunda, mais elevada. E ela olha para aquilo e diz: veja como é o mistério da redenção humana. O homem que vive a sua vida, vamos dizer, como aquela lagarta que comia, depois ela entra naquele casulo, passa um tempo ali enclausurado, fechado naquele casulo, e depois renasce para uma vida diferente. Semelhante ao que acontece com o homem em relação a todo esse processo. O homem que passa a sua vida depois morre e depois irá ressurgir para uma vida nova. Então a criança pode ter essa realidade do alto ao olhar algo que parece ser efêmero aos olhos comuns, né? Mas quando se olha com esse dom de ciência, se percebe essa realidade do alto ali presente. Então o dom de ciência ele está muito ligado justamente a essa realidade das coisas criadas, e nas coisas criadas a gente poder ver a presença de Deus e a assinatura de Deus nessas realidades criadas. Então volta-se justamente para isso, para que a gente possa perceber que dentro de todas essas dimensões parte do conhecimento de Deus, do conhecimento de mim mesmo e do conhecimento do mundo. E aqui a ciência é justamente desse conhecimento do mundo a partir da realidade da criação que me leva até o Criador. Então, a gente tem aí mais ou menos uma definição de cada um dos dons do Espírito Santo, desses 3 dons do Espírito Santo, né? E a gente vai abrir daqui a alguns minutos justamente as perguntas, para que a gente possa fazer aí as perguntas a respeito dos temas que a gente propõe hoje, nessa noite. Mas é importante a gente falar aqui também a respeito dos dons do Espírito Santo, que a gente recebe esses dons, o dom da sabedoria, o dom do entendimento, o dom de ciência, né? Geralmente a gente compreende que a gente fala disso em relação a uma pessoa que foi batizada. Né? Teve uma pergunta, até vou adiantar aqui, uma pergunta que foi feita, né, pela Miriam, onde ela perguntava justamente de que maneira recebo os dons do Espírito Santo após a crisma, é a forma espontânea, o que preciso fazer, né? Então, uma das questões que as pessoas têm é dizer, quando é que eu recebo os dons do Espírito Santo? E aí, quando a gente é batizado, de forma, vamos dizer, ordinária, a gente recebe o Espírito Santo em nós, né? A gente recebe ali a unção no batismo, a unção do crisma também a gente recebe ali no batismo. Quando recebe aquela infusão da graça e da presença de Deus, a gente já recebe esses dons, que estão presentes dentro de nós. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, através das virtudes, a gente pode fazer com que os dons eles apareçam, e também a partir da nossa disponibilidade para os projetos de Deus, para a missão que Deus nos confia. Então Deus vai dando esses dons para que a gente possa também exercer a nossa vocação e a nossa missão dentro da igreja. E aí aqueles dons vão aparecendo. Mas, quando a gente recebe a crisma, o que é que acontece? É como se fosse essa efusão do Espírito Santo, esse reanimamento do Espírito Santo. Você já recebeu o Espírito Santo no batismo, você já recebeu os dons do Espírito Santo,
Mas ali na crisma você recebe como aquele impulso do Espírito para fazer os dons se levantarem, fazer os dons surgirem. E por isso que é importante, e tão importante, a preparação da crisma, né? A catequese de crisma. Porque seria a catequese de crisma esse trabalhar a nossa natureza para que o Espírito Santo encontre espaço aí, para que o Espírito Santo possa fazer surgir os frutos do Espírito, os dons do Espírito Santo, toda a graça que ele quer conceder. Mas nem todo mundo, né, acaba desenvolvendo os dons do Espírito Santo. Né? Por exemplo, eu posso ter desenvolvido alguns, o outro, Renato pode ter desenvolvido outros, mas nem todos desenvolveram. Diga, Renato. Completar essa pergunta. Então, nós recebemos todos os dons ou nós recebemos um ou outro dom? Né? Como é que se dá? E daí, a partir do momento que eu vou desenvolvendo isso, né? Se eu recebo todos, eu desenvolvo alguns, ou se eu recebo alguns específicos e outros não, como é que se dá? Então, o padre Paulo Ricardo ele usa uma analogia muito interessante para falar sobre isso. Ele diz que, por exemplo, a gente tem tudo o que é necessário, vamos dizer, a gente tem o Espírito Santo, já recebe o Espírito Santo no nosso batismo, eles estão presentes lá. Vamos dizer, é como se tivesse uma realidade lá no seu cantinho. Só que quando a gente vai trabalhando aquilo que eu falava sobre as virtudes, procurando viver a vida de virtudes, procurando viver uma vida na santidade, procurando deixar a graça de Deus, a graça santificante agir, é como se a gente fosse sinalizando, ele diz, como uma antena para captar com mais facilidade aquele sinal que o Espírito Santo está transmitindo através do seu dom. Então, através das virtudes, através dessa abertura da minha natureza a desenvolver-se cada vez mais no bem, na vontade de Deus, eu vou sinalizando que eu quero receber. Eu vou sinalizando que eu quero os dons do Espírito Santo. Contudo, uma coisa que é interessante, Renato, é que a gente acha, por exemplo, que só as pessoas batizadas, como eu disse, ordinariamente recebem os dons do Espírito Santo. E aí vem a questão, será que uma pessoa pagã, uma pessoa que não foi batizada, ela poderia receber algum dom do Espírito Santo? O que é que você acha, Renato? Boa pergunta. Eu ia dar um exemplo, o senhor falou sobre a questão da ciência, de um cientista, só que ele não é católico. Aí eu digo, poxa, será agora? Como é que eu vou dar o exemplo de um cientista que não é católico e dar um exemplo de um dom, né? Que seria, na hora que o senhor falou da ciência, eu pensei em Albert Einstein, que ele via o mundo, né? Ele, como um físico, né, contemplava toda a questão do mundo ao ponto de vista dele, mas ele sempre dizia, voltava sempre para Deus. Ele judeu, né? Família judaica, e ele sempre via isso, né? Que por trás de toda a criação existia um ser, né, maior e superior que tinha feito tudo aquilo. Então aí eu fiquei, poxa, eu acho que ele tinha um pouco o dom da ciência, né, que vinha de Deus, porque ele conseguia compreender isso, né, além da ciência humana. Né. Acho que o senhor vai poder explicar. Eu acho que eu já dei um chute. Uhum. É por aí, Renato, é por aí. Porque é uma das coisas que a gente já ouviu, né, nas próprias escrituras, principalmente nos Atos dos Apóstolos, uma frase: o Espírito Santo sopra aonde ele quer. E ele não está fechado às realidades da igreja e às realidades dos sacramentos. Os sacramentos são as vias ordinárias e naturais para toda a ação de Deus, toda a graça de Deus exercer. Mas o Espírito Santo pode soprar de diversas formas em várias pessoas. E aí, como você citou em relação ao exemplo de Einstein, sim, pode o dom do Espírito Santo ter vindo sobre Einstein e fazer com que ele diga algo assim. Ao contemplar a realidade na natureza, ele poder ver os sinais de uma realidade divina ali presente. Então, aí é uma expressão justamente disso que a gente está falando, de que o Espírito Santo pode vir, sim, sobre uma pessoa pagã, e a gente vê isso propriamente, Renato, até mesmo nos evangelhos. Né? Perceba, por exemplo, o exemplo do centurião romano, que Jesus olha para ele e diz, vai acabar a live. E a gente vai abrir de novo para poder a gente retomar as perguntas, né, Renato? Isso. Vamos lá. Vamos fechar, como é que faz, Renato? Fecha aqui, né? E volta. Então, gente, a gente vai encerrar a live para a gente voltar para a resolução das perguntas.